Olá, eu sou Aurélio Gonzalez, sou psicanalista clínico e também coach, life coach, que chamamos aqui no Brasil de coach de vida ou coach pessoal. Hoje eu quero falar sobre uma doença muito comum nos dias de hoje, onde nós lidamos em consultório de forma bastante significativa, que seria o TAG, o transtorno de ansiedade generalizada. E o que seria o transtorno de ansiedade generalizada? Na verdade, é uma ansiedade fora do comum, fora do padrão, fora do que entendemos por normal, fora do controle. É aquela ansiedade que a gente não consegue controlar. O transtorno de ansiedade generalizada, ele é cada vez mais comum. E o interessante é que normalmente esse transtorno ele se dá por conta de uma causa, de um motivo desconhecido até então. Ou seja, é algo inconsciente, algo que não se sabe nem o porquê. É muito comum a pessoa chegar no setting analítico dizendo que está sofrendo de ansiedade, mas não consegue identificar o porquê, a razão dessa ansiedade. E então entra em terapia. E é durante a terapia que nós identificamos a causa e a razão desta ansiedade, deste transtorno. Muitas pessoas acabam recorrendo ao psiquiatra, o que eu particularmente acho muito interessante e necessário em algumas situações, uma vez que a ansiedade ela pode desenvolver uma depressão, e isso te limitar de algumas formas. Limitar no seu dia a dia, na sua produção diária, da sua vida cotidiana. Mas é importante identificar a razão dessa ansiedade. Existe aquela ansiedade que a gente identifica, que a gente sabe o porquê dela. Um exemplo, aquele jovem que ele precisa prestar um vestibular na semana que vem ou no mês que vem, ele começa a se preparar. Então, durante esse preparo, essa espera, ele começa a perceber que ele anda ansioso. Mas ele consegue identificar que essa ansiedade se dá por conta deste vestibular. Ou aquele empresário, aquele que trabalha, que terá uma reunião importante no meio da semana ou na próxima semana, e então ele começa a nutrir uma ansiedade do tipo, o que será que vai ser, como será que vai acontecer, e aí ele começa a entrar em ansiedade, mas ele identifica. Esse é um tipo de ansiedade do qual eu não quero abordar hoje. Em outro momento a gente até pode conversar sobre, mas eu gostaria de falar dessa ansiedade que a gente não identifica a razão, que a gente sente, que a gente percebe, mas a gente não sabe de onde vem, e qual é a causa e qual é o motivo. Essa ansiedade ela pode desenvolver sintomas físicos e psicológicos, como dor de barriga, arritmia, sudorese, entre outras muitas coisas, dor de cabeça e indisposição, além de questões psicológicas do tipo medo, angústia, isso tudo de forma muito descontrolada,
Entre outros sintomas que nós chamamos de psicossomáticos e que acontecem em decorrência de um transtorno de ansiedade generalizada. O fato é que em terapia, em análise, é possível identificar qual a causa, a razão desta ansiedade, deste transtorno. É algo inconsciente. É importante falar que o inconsciente ele é muito presente. Algumas pessoas desprezam isso, infelizmente ainda, desconhecem, mas o inconsciente ele é boa parte de nós. Ou seja, tudo aquilo que nós vivemos desde o início da nossa gestação até o dia de hoje, que nós não nos lembramos de imediato, isso está guardado no nosso inconsciente. Então esse histórico, esses acontecimentos, eles desenvolvem em nós uma série de sensações e podendo podendo causar então a ansiedade generalizada. Normalmente, na terapia, na análise, você identificando qual é a questão, qual é o ponto, qual é o motivo, qual é a razão dessa ansiedade, você entra em catarse, ou seja, você acaba sentindo, entendendo, manifestando emoções acerca dessa situação reprimida, recalcada. E então ali começa o processo de cura, de estabilização, onde o paciente começa a entrar ou voltar a ter saúde. É importante dizer que esse é um processo que normalmente em autoanálise é difícil identificar. É necessário de um profissional, utilizando de técnicas, utilizando das ferramentas para identificar. Identificando, é tratado, é elaborado e então resolvido. A boa notícia então é essa. Se você está vivendo essa ansiedade, esse transtorno de ansiedade generalizada, ou porventura você conhece alguém que esteja vivendo essa situação, essa doença, a boa notícia é que é algo que é tratável e é preciso apenas uma decisão sua, uma decisão de querer tratar, de buscar um profissional, um psicanalista e entrar em terapia para que você então identifique isso, esse processo de autoconhecimento, de busca de conteúdos inconscientes, e então elaborá-los para então resolver e ficar bem, e ficar curado, e restaurar a sua saúde. Essa é a boa notícia. Eu quero me colocar à sua disposição. O meu site é o www.aureliogonzales.com, ou então aqui no Facebook você consegue falar comigo. Ok? Um obrigado e até a próxima.